três ritos de processo legislativo, tá ok? O rito ordinário, o rito sumário e o rito especial. Começamos por aí. No rito ordinário de processo legislativo, a gente vai estudar literalmente como é que anda a aprovação da lei ordinária, perfeito? O rito sumário, as etapas de aprovação não mudam. São as mesmas etapas de aprovação que a gente vai estudar para a lei complementar e lei ordinária. A diferença que a gente vai ver é que no rito sumário, o prazo ele passa a ser estabelecido pela Constituição para aprovação desse projeto de lei, perfeito? Tá, a gente vai ver que no rito sumário é quando o presidente da República ele solicita urgência para aprovação de projetos de lei de sua própria iniciativa. E aí, daqui a pouco a gente vai ver na leitura da Constituição que o prazo para essa lei ser aprovada fica estabelecido na Constituição Federal. Já no rito ordinário, o prazo para aprovação da lei ordinária vai ser aquele estabelecido no regimento interno da Câmara e do Senado. Os demais processos legislativos, como emenda à Constituição, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo, resolução e lei delegada, a gente vai ver que entra no rito especial. Ontem a gente já comentou com vocês o andamento da emenda à Constituição e mostramos para vocês que o rito dela é um rito totalmente qualificado, dificultoso para sua aprovação, caminho diferente daquele que a gente vai ver hoje para a lei ordinária. Em relação à lei complementar e lei ordinária, o que a gente vai falar aqui hoje das etapas de aprovação vai servir para as duas. Mas por que a lei complementar ela está no rito especial e não no rito ordinário junto com a lei ordinária? Porque a gente vai ver que a lei complementar tem duas diferenças básicas da lei ordinária. A primeira delas é o quórum de aprovação. Lei complementar, a gente vai ver que aprova pelo quórum de maioria absoluta, enquanto que a lei ordinária vai aprovar pelo quórum de maioria simples. A outra diferença básica que a gente vai ter, e depois a gente vai fazer esse comentário, é que lei complementar, as matérias estão previamente estabelecidas na Constituição. Então a Constituição ela vai de forma expressa dizer, esse assunto aqui eu quero que regulamente por lei complementar. Agora, quando você está diante do princípio da reserva legal, onde a Constituição define um direito e exige uma lei que regulamente esse direito e não afirma que essa lei é complementar, necessariamente você vai trabalhar então por lei ordinária. Perfeito então? Então quando você vê assim na Constituição, nos termos da lei, na forma da lei, e não afirmar que é lei complementar, significa que será lei ordinária. A gente diz que essa lei ordinária ela tem um caráter residual. Perfeito? Então, recapitulando a introdução, 3 ritos de processo legislativo. O rito ordinário, que a gente vai ver que serve para aprovação das leis ordinárias. O rito sumário, que é quando o presidente solicita urgência para aprovação de leis, que é de sua iniciativa, e aí o prazo passa a ser fixado pela Constituição Federal para aprovação dessas leis. E o rito especial, que é para aprovar emenda à Constituição, medida provisória, lei complementar, decreto legislativo, resolução e lei delegada, porque cada um desses processos terá um caminho próprio de aprovação. Perfeito? Vamos atacar então aqui as leis. Então tudo que a gente vai falar aqui agora, como etapa de aprovação, serve tanto para a lei complementar quanto para a lei ordinária. A diferença de lei complementar a gente já comentou, que é o quórum de aprovação maioria absoluta e matéria reservada na Constituição, enquanto que lei ordinária é maioria simples, matéria residual da Constituição. Vamos então à introdução. Olha só, o primeiro passo para uma lei complementar ou ordinária existir, galera, é a iniciativa. Quem é que pode propor um projeto de lei complementar e de uma lei ordinária? E aí eu quero que vocês abram a Constituição na leitura do artigo 61, que diz assim: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, Presidente da República, do STF, Tribunal Superior e ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Perfeito? Então, quem é que pode propor lei complementar ordinária? No Executivo, o presidente. No Poder Legislativo, um deputado ou um senador, ou as comissões
da Câmara, do Senado e também comissão do Congresso Nacional. No Judiciário, quem pode? O STF e os tribunais superiores. Os TJs também podem, mas aí é lei para a Assembleia Legislativa. Não nos interessa aqui, porque a gente vai ver o repertório da Constituição Federal. Perfeito? E temos também, no Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Perfeito? Lá no artigo 73 da Constituição, galera, que vai falar sobre Tribunal de Contas, você vai perceber também que Tribunal de Contas também pode propor leis para a criação de seus cargos, dispor sobre sua organização. Então, o Tribunal de Contas também tem competência para dar a introdução a um processo legislativo. E o cidadão. Tá? Nós vimos ontem que cidadão não pode propor uma emenda à Constituição Federal, mas aqui no artigo 61 deixou claro que ele pode propor um projeto de lei. Aí, o cidadão vai ter que recolher assinaturas, perfeito? Para movimentar essas leis. Por exemplo, no artigo 61, lá na leitura do parágrafo 2º da Constituição, diz que um cidadão, para propor lei, ele vai ter que recolher assinatura de 1% de todo o eleitorado nacional. Vai ter que distribuir esse 1% em pelo menos cinco estados distintos, e em cada estado tem que recolher 0,3% de assinaturas do eleitorado local. São os pré-requisitos fixados, você vai ter que marcar aí artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. No âmbito estadual, você abre a Constituição agora, lá na leitura do artigo 27, localiza ele para a gente, artigo 27, parágrafo 4º. Lá no artigo 27, parágrafo 4º, diz o que para a gente, galera? Que a lei disporá sobre a participação popular na iniciativa de leis. Então, cada estado da federação, na sua própria Constituição, tá, vai fixar as regras do cidadão propor leis na Assembleia Legislativa. Observe, então, que a Constituição não fixou o quórum de assinaturas no âmbito estadual. Perfeito? E você agora avança na leitura do artigo 29, inciso 13 da Constituição. Lá vai falar de leis no âmbito do município. Lá diz que para você movimentar, cidadão, uma lei na Câmara de Vereadores, você vai ter que recolher 5% de assinaturas do eleitorado local. Então, na iniciativa popular de leis, você vai ter que marcar esses 3 artigos que são relevantes. Artigo 61, parágrafo 2º, que vai falar de lei na esfera federal. Artigo 27, parágrafo 4º, que vai falar de lei no âmbito do Estado, e o artigo 29, inciso 13, que vai falar de lei, né, no âmbito municipal. Então, o primeiro passo é esse, tá? Os legitimados para propor leis: presidente, deputado, senador, comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, os ministros do Supremo, o STF, os tribunais superiores, o PGR, o Tribunal de Contas e o cidadão. Perfeito? Segundo passo agora. A lei foi proposta. Por onde começa a sua votação? Não é assim? A votação vai começar ou pela Câmara ou pelo Senado, que a gente vai chamar de casa iniciadora e casa revisora. Vai depender de quem propõe a lei. Perfeito? Tá? A maioria dos processos legislativos, a gente vai ver que a votação começa pela Câmara dos Deputados. Você vai colocar, então, que a iniciativa de lei, quando ela é feita por um senador ou pelas comissões do Senado, aí o Senado é a casa iniciadora e a Câmara passa a ser a casa de revisão. O restante dos legitimados, como é o caso do presidente, do deputado, comissão da Câmara, PGR, Tribunal de Contas da União, Cidadão, Supremo e os tribunais superiores, toda essa galera, quando propor leis, a Câmara é a casa iniciadora e o Senado passa a ser, então, a casa de revisão. Então, voltando, só começa pelo Senado quando ela é proposta por um senador ou por comissão do Senado. O restante dos legitimados, todos o processo começa, então, a votação pela Câmara dos Deputados. Perfeito, então? Isso é muito importante. Seguindo, então, a etapa. Vamos lá, então. Vamos supor, então, que a lei foi proposta pelo presidente. Então, nesse formato, a Câmara passa a ser a casa iniciadora
e o Senado passa a ser a casa de revisão, ok? Só que a lei proposta pelo presidente, a votação não vai direto ao plenário, tá? Você vai ver na Constituição, lá no artigo 58, que ela cria comissões temporárias e comissões permanentes. Por exemplo, CPI é uma comissão temporária, porque ela tem prazo determinado. Mas dentro do regimento interno da Câmara e do Senado, você terá também as comissões que são permanentes, como é o caso da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, das comissões temáticas, que participam efetivamente do processo legislativo. Perfeito? Olha só então, o presidente propôs a lei, votação começa pela Câmara. Primeiro passo, essa lei vai passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o papel desta comissão? Ela vai verificar se os assuntos que estão escritos, tá ok, gente, no projeto de lei, estão ou não de acordo com a Constituição. Ela faz um controle de constitucionalidade, um controle prévio. Se a CCJ entende que aquele projeto de lei afeta uma cláusula pétrea, por exemplo, ou seja, padece de inconstitucionalidade, vai determinar o seu arquivamento. Aí o processo não vai para frente, encerra por ali, perfeito? Ou seja, o parecer da CCJ é um parecer terminativo, é vinculante, ok? Mas se a CCJ diz está tudo ok com a Constituição, então a lei agora segue para uma outra comissão. Ela vai ser desmembrada por assunto, nas comissões temáticas. Por exemplo, vamos supor que a lei tenha 9 artigos, ok? 3 falam sobre educação, 3 falam sobre saúde e 3 sobre previdência social. Então esses artigos serão desmembrados pelo tema. Aí os 3 artigos que tratam do tema saúde entram na comissão temática de saúde. Perfeito? Tá? Os outros 3 artigos vão entrar na comissão temática de previdência e na comissão temática de educação. Essas comissões vão emitir parecer a favor ou contrário também da aprovação daqueles artigos. Mas esse parecer já não é vinculante. É um parecer meramente opinativo, como um ato enunciativo, para auxiliar o plenário a tomar decisões. Perfeito? Então a primeira etapa é essa. Iniciativa da lei, feita pelo presidente no nosso exemplo, ela entra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois ela vai para a Comissão Temática da Câmara. Depois que essas 2 comissões emitem os seus pareceres, agora sim, esta lei é encaminhada, perfeito, galera, para o plenário da Câmara. Se for lei ordinária, vai aprovar pelo quórum, então, de maioria simples. E se for lei complementar, maioria absoluta. Perfeito? A Câmara aprovou, agora a lei, então, vai para onde? Ela segue para a aprovação do Senado Federal, que é a casa revisora. E todo esse processo se repete no Senado. A lei vai entrar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai fazer controle de constitucionalidade, com parecer vinculante. Depois encaminha para as comissões temáticas, desmembra os artigos por assunto. Perfeito, então? A comissão temática emite o seu parecer não vinculante e depois vai para o plenário do Senado. E aí o Senado aprova por maioria simples, se for lei ordinária, ou maioria absoluta, se for lei complementar. Basicamente, esse é o andamento do processo dentro da Câmara e do Senado. Perfeito? Só que na aula de ontem, a gente comentou com vocês que esses processos legislativos eles podem sofrer emendas parlamentares. Emendas que podem acrescentar artigos, emendas que podem suprimir artigos, que podem modificar, perfeito, até mesmo o sentido da lei. O que acontece, então? Quando uma emenda parlamentar é feita no projeto original do projeto de lei, a nossa Constituição diz que ela deve voltar para casa, o que, gente? Iniciadora. Então, voltando. Presidente propôs a lei, tramitação pela Câmara dos Deputados. Passou pelas comissões da Câmara, pelo plenário da Câmara. Vamos supor, então, que a Câmara fez emendas ao projeto de lei, acrescentou mais 2 artigos ao projeto original. O que vai acontecer agora? Todo o projeto de lei originário, mas esses 2 artigos que são emendados, vão para o Senado Federal. Perfeito? E o Senado Federal, como casa de revisão, vai tomar 3 decisões. Ou o Senado aprova, do jeito que veio sem nenhuma modificação, ou o Senado não aprova, ou o Senado faz emendas.
Ok, então? Então, olha só, na Câmara vai tomar 3 decisões também. Ou aprova do jeito que veio, ou aprova com emendas, ou simplesmente não aprova. Então, se a Câmara não aprovar o texto que foi proposto, então o que não foi aprovado já vai arquivar. Perfeito, então? Mas a Câmara pode aprovar com emendas ou sem emendas. Aprovando com ou sem emendas, o projeto é encaminhado, então, para o Senado. Chegou no Senado, distribui na CCJ do Senado, na comissão temática do Senado, e aí vai para o plenário. E no plenário, 3 decisões podem ser tomadas. Senado aprova, Senado não aprova ou Senado aprova com emendas parlamentares. Se o Senado não aprovar, então o processo será arquivado. Perfeito? Aonde o processo for rejeitado, galera, arquiva. Mas se o Senado aprovar do jeito que veio da Câmara, sem nenhuma alteração, então acabou o serviço no Legislativo. A lei é encaminhada agora para o presidente da República, perfeito? Que vai, então, nesse exato momento, né, decidir sobre sanção ou veto, que é uma segunda etapa do processo legislativo. Perfeito, então? Agora, se o Senado fez emendas, o Senado acrescentou mais 2 artigos ao projeto originário, a Câmara não viu essas emendas. Então, a nossa Constituição diz que essas emendas devem retornar para a casa iniciadora, que é a Câmara. Mas quando essas emendas voltam para a Câmara, galera, a Câmara não pode fazer emenda da emenda. Lembra da emenda à Constituição? Na emenda à Constituição isso é possível, no projeto de lei não. Então, quando essas emendas parlamentares do Senado entram na Câmara, ou a Câmara aprova as emendas, ou a Câmara rejeita. Se a Câmara rejeita as emendas, o que foi rejeitado vai arquivar. Mas se a Câmara aprova as emendas, aí as emendas junto com o texto original do texto da lei vai agora para o presidente da República para que ele decida sobre o caminho da sanção e do veto, que é o segundo passo do processo legislativo. Então vamos recapitular a primeira etapa do processo legislativo e depois vamos abrir a Constituição para ler alguns artigos. Já deixa para mim aí, por favor, aberto o artigo 64 da Constituição Federal. Deixa na agulha que eu vou precisar dele para a gente dar uma lida no texto seco da Constituição. Perfeito? Mas vamos lá. Antes de ler o artigo 64, olha só o que diz aqui a nossa Constituição. Volta aqui, ó. Primeiro passo, iniciativa. Quem é que pode, gente, propor lei? Vem comigo, vai falando aí com você em voz alta. No Poder Executivo, quem pode? O presidente da República. No Poder Legislativo, um deputado, pode ser um senador, pode ser comissão da Câmara, pode ser comissão do Senado, pode ser comissão do Congresso Nacional. Perfeito, então? Tá? No Poder Judiciário, quem pode? STF, STJ, perfeito? No Ministério Público, Procurador-Geral da República, tá ok? E quem mais pode? Cidadão. Cidadão e também o Tribunal de Contas. Perfeito? Primeiro passo é esse, iniciativa. Foi feita a proposta, então, de lei. Por onde começa? Casa iniciadora. Pode ser Câmara ou Senado. Quando que começa pelo Senado? Lembra aí? Quando é proposta por um senador ou comissão do Senado. Os demais legitimados começa, então, a votação pela Câmara dos Deputados. Presidente, deputado, comissão da Câmara, não é assim que funciona? Tá, TCU, cidadão, tudo isso começa, então, pela Câmara dos Deputados. Lei foi proposta pelo presidente, que foi o exemplo que a gente criou. Vai para a Câmara, casa iniciadora. CCJ da Câmara, comissão temática da Câmara, plenário da Câmara. A Câmara aprova do jeito que veio, aprova com emendas ou não aprova. 3 situações podem acontecer. Se a Câmara não aprovou, arquiva. O processo encerra ali. Se a Câmara aprovou com emendas ou sem emendas, todo o projeto vai para o Senado, que é a casa de revisão. Chegou no Senado, CCJ do Senado, comissão temática do Senado, plenário do Senado. E aí o plenário pode tomar também 3 decisões. Aprova, não aprova ou faz emendas parlamentares. Se o Senado não aprova, arquiva o projeto de lei. Se o Senado aprova do jeito que veio, a lei agora vai para o presidente para o caminho da sanção e do veto. Perfeito? Se o Senado faz emendas parlamentares, as emendas, somente as emendas, voltam para a Câmara.
mas a Câmara não pode emendar a emenda. Ou a Câmara aprova ou a Câmara rejeita. Perfeito, então? Tá? Se a Câmara rejeita, as emendas serão arquivadas. Se a Câmara aprova as emendas se juntam com o texto original e vai para o presidente para o caminho da sanção e do veto. Perfeito? Tá ok? Lembrando que nos projetos de lei que são de iniciativa do presidente, ele pode solicitar urgência para sua aprovação. E aí, quando ele solicita urgência, a nossa Constituição diz que a Câmara terá um prazo de 45 dias para aprovar, tá? Depois o Senado terá mais 45 dias, e se tiver emendas parlamentares feitas pelo Senado, essas emendas têm que ser aprovadas no intervalo de 10 dias. Então, se o presidente solicitar urgência, no máximo em 100 dias, a lei tem que estar pronta para a sanção ou veto do presidente da República. Perfeito? 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado e mais 10 dias para aprovação das emendas parlamentares. Perfeito, gente? Bom, a lei agora se encontra na mão do presidente da República. Perfeito? Na mão do presidente, ele vai tomar duas decisões. Ou ele aprova, sancionando, ou ele rejeita, vetando. Perfeito? A nossa Constituição diz que se o presidente levar um intervalo de 15 dias e ficar silente, não se manifestar, então que esse silêncio dele importará na sanção, conhecida então como sanção tácita. Perfeito? Agora, se o presidente discorda do que está escrito no projeto de lei, então ele vai vetar. Mas o veto tem que ser expresso. Não tem o tal do veto tácito, porque a Constituição diz que o veto tem que ser motivado. E o motivo pode ser político ou jurídico. Jurídico é quando o presidente escreve no veto que aquela lei ofende a Constituição. E político é quando ele escreve no veto que aquela lei ela ofende os interesses da sociedade. Perfeito, então? Bom, se o presidente optou pela técnica da sanção, que pode ser de forma expressa ou tácita, a etapa do processo, então, agora é o presidente promulgar a lei e publicar. Aí, a partir daí, a lei vai começar a produzir os seus efeitos depois de passar pelo tempo da vacatio legis. Perfeito, então? Tá? Agora, se ele optou pela técnica do veto, galera, aí nós temos que estudar agora o caminho do veto. Lembra sempre, processo legislativo é função típica do Poder Legislativo. Então, a última palavra é do Legislativo. Se o presidente vetou, o que diz a nossa Constituição? Que ele vai ter um prazo de 48 horas para comunicar os argumentos do veto ao presidente do Senado. Aí o presidente do Senado vai convocar o Congresso Nacional e o Congresso vai ter um prazo de 30 dias para deliberar sobre esse veto. Porém, o texto diz que nessa sessão do Congresso, que é uma sessão conjunta, tá ok? O Congresso poderá rejeitar o veto pelo quórum de maioria absoluta. Então, olha só, o presidente resolveu vetar, 48 horas depois, colocou o veto na mão do presidente do Senado, o presidente do Senado aciona o Congresso Nacional, o Congresso tem 30 dias para votar esse veto. Aí o Congresso pode tomar duas decisões. Pode dizer, presidente, você estava certo, tinha que vetar, concordamos, e aí, se concordou com o veto, o que foi vetado vai ser arquivado, ou o Congresso pode dizer, não, presidente, discordamos dos argumentos do teu veto. E aí, derruba o veto pelo quórum de maioria absoluta. Quando o Congresso rejeita o veto do presidente, o que a Constituição diz? Que o Congresso vai encaminhar ao presidente o projeto de lei para que ele promulgue e publique. A partir daí, a partir desse exato momento, o presidente da República terá um prazo de 48 horas para promulgar e publicar o texto desta lei. Mas se ele não faz isso, se ele se torna omisso, deixa passar o prazo de 48 horas e não promulga e publica, aí a Constituição diz que a competência de promulgar e publicar é do presidente do Senado para fazer também no mesmo prazo de 48 horas. E se esse presidente do Senado não toma essa decisão de promulgar e publicar no prazo de 48 horas, a responsabilidade agora é do vice-presidente do Senado. Perfeito, então? E aí se encerra
todo o caminho do processo legislativo. Perfeito? Então, recapitulando, a lei chegou na mão do presidente da República para ele decidir sobre sanção ou veto. Se ele concorda, sanciona. Se ele ficar silente 15 dias úteis e nenhuma providência tomar, sanção tácita, próxima etapa agora, promulgar e publicar o texto da lei. Acabou o assunto. Se ele resolve vetar, aí o veto tem que ser o quê? Por escrito, tem que ser motivado, de forma política ou de forma jurídica. O veto ele pode ser total, vetar toda a lei, ou apenas parte da lei. Agora tem que tomar um cuidado. Se ele optar por vetar partes da lei e não toda a lei, ele não pode vetar palavras dentro de um artigo. A Constituição proíbe isso. Diz que ele vai ter que vetar todo o artigo, inciso ou a linha, e não apenas uma palavra dentro de um quê? Artigo. Perfeito? Mas se ele optou pelo veto, jurídico ou político, galera, o que vai acontecer nesse exato momento? Ele tem que comunicar os argumentos do veto ao presidente do Senado. Perfeito? 48 horas para isso acontecer. O presidente do Senado convoca agora o Congresso e o Congresso terá 30 dias para deliberar sobre o veto em sessão conjunta. Perfeito, então? E aí, podendo rejeitar ou podendo aprovar. Se rejeitar, tem que ser o quórum de maioria absoluta. Se o Congresso aprovou o veto, então concordou com o presidente, o que foi vetado vai ser arquivado. Se o presidente não aprova o veto, aliás, perdoe, se o Congresso não aprova o veto, derruba a maioria absoluta, devolve o projeto de lei e aí o presidente vai promulgar e publicar. Perfeito, então? Terá um prazo de 48 horas. Não fazendo isso, cabe ao presidente do Senado, em 48 horas, promulgar e publicar, e não fazendo isso, sobra então para o vice-presidente do Senado. Perfeito? Vamos, por favor, agora, eu pedi para vocês estarem com a Constituição na mão. Eu preciso que vocês localizem para mim o artigo 64 da nossa Constituição. Quem está sem a Constituição, presta atenção aqui, que eu vou dar uma lidinha para vocês, tá? O artigo 64 diz assim, ó, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Aqui vai trabalhar, então, o conceito de casa iniciadora e casa revisora. O macete é, feita a proposta por senador ou comissão do Senado, começa pelo Senado. O resto é tudo pela Câmara dos Deputados. Perfeito? Tribunal de Contas, Presidente, Supremo, Tribunal Superior, Cidadão, vai tudo pela Câmara. Beleza? O parágrafo 1º diz assim, ó, o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos que são de sua iniciativa. É aqui que a lei sai do rito ordinário e entra no rito sumário. Galera, só pode entrar no rito sumário as leis que são de iniciativa do presidente. Um deputado propôs um projeto de lei que interessa ao presidente. Ele não pode colocar essa lei no rito sumário porque não foi o presidente que deu a iniciativa. Então, só as leis da iniciativa do presidente podem entrar no rito sumário. Aí ele solicitou urgência. Na prática, o que acontece? O prazo deixa de ser estabelecido pelo regimento interno e passa a ser fixado pela Constituição. Acompanha comigo a leitura do parágrafo 2º do artigo 64. Está escrito assim, ó. No caso do parágrafo 1º, que é o pedido de urgência, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, se não manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas das respectivas casas, com exceção daquelas que têm um prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. A lei entrou pela Câmara, a Câmara tem 45 dias para aprovar, senão tranca a pauta da Câmara. Depois a Câmara aprova, manda para o Senado terá mais 45 dias para aprovar, senão tranca a pauta do Senado. Perfeito? Aí, lá vem o parágrafo 3º e diz, a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto mais o disposto no parágrafo anterior. Então, se o presidente propôs a lei, ela começa pela Câmara e ele solicita urgência, então ela entra no rito sumário. Câmara tem 45 dias, Senado tem 45 dias, e se o Senado faz emendas parlamentares, as emendas voltam para a Câmara. Aí a Câmara terá mais 10 dias para aprovar essas emendas. Ou seja, no rito sumário, pedido de urgência,
no máximo 100 dias, a lei tem que estar pronta para o presidente decidir sobre sanção ou veto, ok? O parágrafo 4º do artigo 64 diz o que para a gente, galera? Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso, nem se aplicam aos projetos de código. Então tem que tomar cuidado. Durante o recesso parlamentar, vai suspender esses prazos do pedido de urgência. Perfeito? Tem que tomar cuidado isso aí. Beleza, galera? Beleza? Vamos ver aqui agora. Artigo 65. Olha só. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Então, a lei entrou pela Câmara dos Deputados, a Câmara vai tomar 3 decisões. Aprova do jeito que veio, aprova com emendas ou não aprova. Se não aprovou, arquiva. Se aprovou do jeito que veio ou aprovou com emendas, manda para o Senado Federal. É o que está escrito aqui. Beleza? Chegou no Senado, a mesma coisa. 3 decisões serão tomadas. Aprova do jeito que veio, não aprova, aí arquiva, e aprova com emendas. Se fez emendas, as emendas voltam para a Câmara dos Deputados, que nesse exemplo seria a casa iniciadora. Mas a Câmara não pode emendar a emenda, lembra disso. Ou a Câmara aprova a emenda ou rejeita. Se rejeitou a emenda, arquiva. Se aprovou a emenda, vai agora para o presidente para sanção ou veto. Ok? Aí o parágrafo único diz: sendo o projeto emendado, volta para a casa iniciadora. Ponto. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então a lei agora está na mão do presidente. Se ele concorda, sanciona. Se ele discorda, ele vai vetar o projeto de lei. Olha o parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, que é o que a gente chama de veto jurídico, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. Contrário ao interesse público é o veto político. No prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado os argumentos do veto. Então o veto tem que ser motivado, não tem veto tácito. O silêncio do presidente nunca importa no veto, importa na sanção. Tá? O veto tem que ser motivado ou de forma jurídica, perfeito, ou de forma política. Aí o que é que vai dizer agora? Que o presidente tem que comunicar os argumentos desse veto ao presidente do Senado no prazo de 48 horas. Perfeito? Beleza? Tá? O parágrafo 4º diz assim, aliás, o parágrafo 3º, parágrafo 2º do artigo 66. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, ou seja, ele não pode vetar palavras dentro de artigo. Ele vai ter que vetar todo o artigo. Perfeito? Tá? Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importa na sanção. É aqui que a gente chama de sanção tácita. Perfeito? E o parágrafo 4º. O veto será apreciado, destaca isso aí, galera, ó, em sessão conjunta e não em sessão separada, como vem prova. Sessão conjunta, ó, o prazo que o Congresso tem, 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então o Congresso vai ter 30 dias para deliberar sobre o veto, pode rejeitar por maioria absoluta em sessão conjunta e não em sessão separada. Perfeito? E o parágrafo 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado à promulgação ao presidente da República. Se o Congresso rejeitar o veto, vai encaminhar então o projeto de lei para o presidente. Tome, presidente, promulgue e publique a lei porque a gente discordou dos argumentos do teu veto. Perfeito, então? Olha o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e do parágrafo 5º, o presidente do Senado é quem vai promulgar. E se este não o fizer em igual prazo, cabe agora ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, se o presidente da República deixou passar 48 horas e não fez
a publicação e a promulgação da lei, então agora cabe ao presidente do Senado fazer isso em igual prazo, perfeito, 48 horas, e se ele não faz isso em 48 horas, a última autoridade envolvida, que tem a missão de promulgar e publicar, morre então na mão do vice-presidente do Senado Federal. Observe que aqui não colocou prazo para o vice-presidente do Senado, aquele prazo de 48 horas, perfeito? E aí nós temos no artigo 67 a leitura do princípio da irrepetibilidade. Lembra da aula de ontem, de emenda à Constituição? Nós vimos que uma emenda, quando ela é rejeitada, prejudicada, que ela não pode ser reapreciada na mesma sessão que legislativa. Com a lei ordinária e a lei complementar, também acontece a mesma coisa, só que aqui traz uma exceção. Vou ler para você então aqui, ó. Acompanha aí, artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso. Então a gente acabou de ver que quando a lei é rejeitada na Câmara ou no Senado, aonde ela for rejeitada, ela vai ser o quê? Arquivada. Perfeito? E aqui está dizendo, como via de exceção, que ela poderia ser reapreciada na mesma sessão legislativa, desde que haja deliberação da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Então, a emenda à Constituição não pode ser reapreciada, mas a lei poderá ser, sim, reapreciada, perfeito? Desde que haja deliberação da maioria absoluta. Perfeito, galerinha? Então, tá aí. Para a gente finalizar essa parte da tramitação da lei complementar da lei ordinária, o que você precisa saber mais são aquelas leis que são de iniciativa privativa. Se você pegar a leitura do artigo 61, parágrafo 1º, lá vai fazer uma lista de competências que só o presidente pode propor leis, perfeito? Tá? Então, compete ao presidente dispor sobre o efetivo das Forças Armadas, dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, perfeito? Civis federais, perfeito? Sobre a organização do Ministério Público, cuidado com isso. A lei de organização do Ministério Público, no artigo 61, parágrafo 4º, galera, está lá escrito que é competência privativa do presidente. Mas quando você avança lá no artigo 128, parágrafo 5º, a Constituição diz que é facultado aos procuradores gerais também propor leis que disponham sobre a organização do Ministério Público. Então, diante disso, o Supremo julgou que a lei que envolve a organização do MP, na verdade, ela é competência concorrente entre o presidente e também o procurador-geral. Perfeito? Lá no artigo 52, você vai marcar esse artigo para dar uma lida depois, você vai ver também que compete privativamente à Câmara dos Deputados projeto de lei para aumento da remuneração dos seus servidores. Lá no artigo 51, 51, que é Câmara. No 52, você vai ler também que compete privativamente ao Senado projeto de lei para dispor sobre sua organização e também remuneração de seus servidores. No artigo 96, você vai ver também algumas leis que são de competência privativa dos tribunais, do STF, dos tribunais superiores, dispor também, por exemplo, sobre sua estrutura e organização. No artigo 73, você vai ver que compete ao Tribunal de Contas também lei para poder dispor sobre sua organização e criação de seus cargos. Perfeito, então? Então tem que tomar cuidado que essas leis são de iniciativa privativa. Perfeito, galera? Então, para a gente fechar essa live de hoje, que eu combinei com vocês, tá bom? Então, lei complementar e lei ordinária. Essas etapas e caminhos de aprovação é tudo igual. Passa pela Câmara, CCJ da Câmara, Comissão Temática da Câmara, Plenário da Câmara, vai para o Senado, CCJ do Senado, Comissão Temática do Senado, Plenário do Senado, depois vai para o caminho da sanção e do veto do Presidente da República. O que vai ser diferente da lei complementar da lei ordinária é que a lei ordinária está no rito ordinário e a lei complementar está no rito especial. Que a lei complementar é maioria absoluta, que lei ordinária é maioria simples. Que lei complementar é para matéria reservada na Constituição e que lei ordinária tem competência residual, ou seja, aquilo que não está expresso para lei complementar serve então para lei ordinária. Perfeito? A partir de agora, galera, é só pegar as questões de prova, fazer uma releitura desses artigos, do artigo 61 até o artigo 67, que vai falar sobre
né, o caminho da aprovação dessas leis. Perfeito? Só uma lembrança. No artigo 63, diz que os projetos que são de iniciativa do presidente não pode ter emenda parlamentar que tenha aumento de despesa. Cuidado. Então, pode ter emenda parlamentar em projetos de lei de competência do presidente? Pode, mas não pode ter aumento de despesa. Depois dá uma lidinha também no artigo 63 da nossa Constituição. E lembra que o rito sumário é quando o presidente solicita urgência para aprovação de leis que ele mesmo propõe. E aí a Câmara tem 45 dias, Senado 45 dias e também terá 10 dias para aprovação das emendas que vai ser feita pela Câmara dos Deputados. Ok, galera? Então, fechando o circo, tá? No